Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Nessa videoaula de filosofia, nós vamos comentar quais foram aqueles fenômenos sociais, quais foram as condições objetivas, quais foram as descobertas que possibilitaram o surgimento da filosofia na Grécia. Bom, duas informações são importantes. Duas informações elas são importantes antes que a gente comece a desenvolver cada um desses tópicos. A primeira, que nos acomete diretamente, é que nós estamos tomando como uma verdade absoluta de que a filosofia nasceu na Grécia. Isso, para o ensino médio, para as questões de vestibular, funciona. Mas tenham em mente que não é uma obviedade essa afirmação. Né? Então, até hoje, existe uma discussão entre especialistas, entre historiadores da filosofia, que consideram a filosofia grega, uma miscelânea, né, uma mistura de diversas e diversas de diversos e diversos elementos e modos de pensar que já estavam presentes no Oriente. Particularmente que já existia na Mesopotâmia um certo tipo de pensar com características específicas e que os gregos fizeram essa transposição, ou seja, que eles de fato elaboraram um pensamento filosófico, mas que este pensamento filosófico tem como origem ou tem como pano de fundo algo que não lhe é próprio, né? E esse algo que não lhe é próprio, sim, são todas essas características e influências vindas da Mesopotâmia de uma maneira bem ampla. Tá? Mas repito, para nós aqui, a gente vai tomar como se fosse uma verdade absoluta de que a filosofia, como já disseram alguns, ela é o produto da genialidade grega. Né? Ou seja, só o grego com aquelas condições, essas condições nós iremos comentar agora, com determinadas condições é que foi capaz de criar a filosofia. Né? Criar a filosofia, fundar o pensamento filosófico. Certo? Bom, o segundo ponto é que estes 5 tópicos, é claro, gente, que eles não aparecem todos ao mesmo tempo nas diversas regiões gregas ou colônias gregas. E também não é verdade que todas as colônias, todas as regiões tenham tido a influência, né, tenham sofrido a influência desses fenômenos sociais. Né? O que nós fazemos com essa aula é pegar, de um ponto de vista de retrospectiva, ou seja, dada a existência da filosofia na Grécia, no século VI a.C., nas colônias gregas, quais foram os elementos que, somados uns aos outros, possibilitaram o seu surgimento? Certo? É assim, então, que a gente vai trabalhar. Por exemplo, né, vou dar um exemplo só para ver se ficou claro realmente o que eu quis dizer. A democracia ela é uma característica fundamental para o surgimento da filosofia. No entanto, seu aparecimento ele não se deu em todas as colônias gregas, em todas as cidades-estado gregas. Né? Esse é o lance. Então a gente pega mesmo o panorama geral
E é isso que as questões sobre o vestibular, elas versam, né? Se o tema for esse, eles estão preocupados se você tem conhecimento daqueles elementos que foram peculiares na Grécia Antiga para fazer com que tenha surgido a filosofia. Bom, ah, lembremos também, né, lembremos também que antes da filosofia existia uma forma de saber. Né? Existia já uma área do saber, e essa área do saber era chamada de mitologia. Né? Então, ou se você quiser, de religião. Né? Por quê? Porque a mitologia ela era a religião grega, certo? Então, não sejamos preconceituosos em fazer essa distinção. A religião é uma coisa, a mitologia é outra. Não. Né? A religião grega era chamada de mitologia grega. Bom, então vamos lá. Até o surgimento da filosofia, todas as explicações sobre o porquê da existência das coisas, de onde as coisas vinham, qual era o comportamento correto do homem, o que era o certo, né, o que era o errado, e etc, etc. Ou seja, todas as respostas que o homem podia formular, elas já estavam explicadas pela mitologia. Né? Então, quer dizer, a religião grega, ela supria essa necessidade humana em querer conhecer, querer saber sobre as coisas. Certo? Essa, e como característica de toda religião, as suas afirmações, elas não podem ser negadas. Né? Elas não podem ser negadas. Por quê? Porque as suas afirmações, elas se baseiam na autoridade. Em uma autoridade que pode ser secular, quer dizer, pode ser terrena, mas principalmente em uma autoridade divina, transcendente propriamente o homem. Certo? Então, caso alguém discorde de alguma afirmação religiosa, esse alguém, ele não está, claramente, né, ele não está dentro do ambiente religioso. Não é que não pode, não pode porque não pode, ponto final. Claro, podemos fazer a crítica à religião. O problema é que quando nós fazemos isso, nós saímos da crença religiosa. Né? Da crença religiosa. Então, o que não é comum. Né? O comum é que se aceite, que se tome como verdade absoluta aqueles dizeres, aqueles mandamentos da religião que você aceita, né? Ou da religião mais cujo domínio ele é mais perceptível na população, por exemplo, certo? Então, e o que as navegações, né? Por que eu estou falando de mito? Eu não coloquei mito aí. Nossa, primeiro, porque teremos uma aula só de mito, depois uma aula de mito e filosofia, certo? Então, por que eu estou falando tanto de mito se não aparece nem mito aqui na aula? Porque as navegações, elas foram responsáveis, por mostrar, no sentido forte mesmo, né, empiricamente, que algumas das regiões que lá no mito eram relatadas como habitadas por monstros, por fantasmas, enfim, por divindades transcendentes ao homem, as navegações, o ato do homem, né, em se deslocar de um lugar para o outro via mar, principalmente via mar, acabou
por mostrar a cada um deles, desses homens, que naquele lugar não tinha monstro. Eles passaram simplesmente, não viram nenhum monstro, né? Que lá no mar, não sei aonde, não tem uma enorme serpente aquática que come e que estraçalha as embarcações. Então, o que acontece? Aquele discurso mítico, aquele discurso religioso, tomado como uma verdade absoluta, né? Tomado como sagrado, ele começa a não condizer com a realidade. O discurso, então, olha lá, ó, o discurso grego, a história, né? Discurso não é uma palavra boa, seria a narrativa dos mitos, ela começa a não responder à realidade. Certo? Então, muito vagarosamente, a realidade ela começa a se sobrepor às explicações, né? As explicações sobre a realidade tomadas empiricamente, elas começam a se sobrepor àquelas narrativas míticas, aquelas histórias. Então, todo aquele pano de fundo sagrado, intocável, absolutamente verdadeiro que o mito inspirava, esse pano de fundo ele começa a se desfazer, ele começa a perder o seu vigor. Então, o homem, de novo, muito lentamente, né, ele começa a questionar. Ele começa a questionar esse tipo de discurso. Os homens, eles começam a partir desse primeiro confronto, a realidade não é explicada pelo mito, os homens, eles se sentem encorajados suficientemente para começar a criticar, para começar a levantar contradições entre a realidade e aquilo que o mito queria expressar. Certo? Então, esse ponto ele é indispensável, gente. Indispensável. As pessoas estão perdendo o medo da autoridade que o mito impunha. Certo? Bom, então, né, os mitos eles vão lá, aos pouquinhos eles vão se esfarelando. Muito bem. O segundo ponto, né, a criação da moeda, ela está associada às navegações. Por quê? Porque nós estamos falando de casos em que essas navegações não eram simplesmente expedições turísticas, né? Nós estamos falando que as navegações elas permitiam, em outras palavras, o comércio, né? Permitiam o comércio. E o comércio, ele, com a introdução da moeda, ele permite ao homem grego, não só ao homem grego, né, mas ele permite que nós consigamos desenvolver uma habilidade, ou uma capacidade, ou uma faculdade, do jeito que vocês quiserem, que, num certo sentido, estava adormecida. Né? Estava adormecida, que é a capacidade da abstração. E por quê? Né? Se você olhar no dicionário, abstrair significa retirar algumas coisas e manter outras coisas. Certo? Isso significa abstrair.
Então é tirar alguns elementos de uma coisa, seja ela qual for, e deixar apenas uns elementos, certo? Essa abstração, ela é arbitrária, quer dizer, eu, enquanto ser humano, tiro algumas coisas e eu, enquanto ser humano, mantenho outras. Vai depender muito do que eu quero com a minha abstração. Né? Vai depender muito onde eu quero chegar com a minha abstração. Eu vou dar um exemplo para ver se fica claro. Essas duas coisas aqui, ó, esses dois elementos, eu posso abstraí-los de diversos modos. Eu posso dizer, então, a minha abstração é a seguinte: estes dois elementos, esses objetos, eles são iguais. Eles são iguais porque são pretos. Então, veja, eu mantive a cor dos elementos e retirei todo o resto. Então, eles são iguais pelo menos em uma coisa. Que coisa? Na cor. Ou então, eu posso dizer, eles são iguais, pelo menos em uma coisa. Que coisa? Tecnologia. Certo? Então, o uso da tecnologia, né? A aplicação da ciência, enfim. E aí, gente, então essa abstração, ela é, como eu disse a vocês, ela é arbitrária, ou seja, ela parte do homem, né? Ela parte do ser humano, ela parte do pensamento do ser humano em retirar algumas coisas e colocar outras. E mais importante que isso, essa retirada e a manutenção de determinados elementos, ela é feita mentalmente. Por quê? Porque você não vai aqui destruir o negócio e para falar que ficou só o preto. Você não precisa disso. Né? Olha lá, a nossa capacidade de transpor, né? De ir além daquilo que é experimentado pelos sentidos. Né? Pelo pensamento, nós conseguimos elaborar, portanto, uma outra ideia sobre algo que você viu. Algo que você viu, algo que você vê, algo que você toca. Né? Olha que profundo. Né? E no caso da criação da moeda, especificamente na criação da moeda, em que nós usamos a abstração, o que se faz? Bom, eu poderia dizer que anteriormente à criação da moeda, nós trocávamos coisas por coisas. Ah, não, sério. Nós trocávamos galinha, então eu tinha galinha, eu queria um burro, e eu tinha galinha. Então eu trocava objetos diferentes, né? Diferentes e específicos. E aí, gente, vocês já devem estar, né, se tocando. Quantas galinhas são necessárias para que eu tenha um burro? Ou então o pensamento contrário também é verdadeiro, dependendo da circunstância histórica, dependendo da abundância, da demanda do que estamos falando. Ou seja, para que o sujeito tenha uma galinha, às vezes a galinha ela é tão valorizada no lugar que nós, sei lá, temos que trocar por uma baleia, temos que trocar por 10 burros, porque a galinha é, né, importante, ela tem lá uma certa significação. Então, gente, eu ficava ainda no mundo sensível, né? Eu ficava assim, no mundo concreto, eu ficava no mundo da experiência. Eu olhava para as coisas, olhava outra coisa e ficava comparando coisa por coisa, como que vai trocar, e se vai trocar, se vai ter que juntar, se vai ter que arrancar algo perna, né? Arranca 5 penas da galinha e troca, não coloca, enfim. Imagina um rolo. Agora, a moeda não. A moeda ela serve para universalizar a troca. Né? A moeda, o dinheiro, ele serve para universalizar as trocas. Então, eu
eu abstraio da realidade das coisas, eu abstraio da galinha, eu abstraio da baleia, eu abstraio do cavalo, do burro, né? Falei burro. Do burro, eu abstraio desses seres o seu valor. Um valor numérico. Claro, um valor, portanto, obtido mentalmente. Por quê? E eu vou só comentar, eu não vou desenvolver essa ideia. Não aqui, pelo menos. O número, ele não é algo real. Né? O número, ele não se encontra na realidade. O valor, né? O valor, 5. 5 não tem na realidade. 5 é uma construção mental. É uma construção do pensamento e que permanece no pensamento. De novo, eu posso falar 2 objetos de tecnologia, mas não tem 2. O 2 você não vê. Você vê isso, você vê isso. Né? Você vê isso aqui, você vê isso aqui. E coisas muito particulares, coisas que são muito diferentes entre si. Mas, a partir, né, como comentei, da abstração, da criação do valor, da criação da moeda, nós somos capazes de fazer essas trocas, né, estes intercâmbios, estes intercâmbios. Certo? Vocês lembram em história, no primeiro ano do ensino médio, lá eu acho que é sétimo ano, né? Sétimo ano, oitavo ano, que aparece a ideia de escambo. Né? Escambo é troca de espécies por espécies, né? É troca de coisas físicas, enfim, onde não há estabelecido de antemão o valor. Então eu troco, lembra vocês estudaram escambo lá no Brasil colonial? Né? Troca o espelho por trabalho, troca o espelho, troca miçangas por metais preciosos, por pau-brasil, enfim. Não existe o dinheiro, a moeda, né, propriamente. Bom, o terceiro tópico, ele trata aí da criação do alfabeto grego. A criação do alfabeto grego, ela tem também a ver com a moeda. Aliás, tudo tem a ver, né? Mais do que, enquanto a moeda, ela fazia, né, com que nós atualizássemos ou despertasse ou que nós, enfim, tivéssemos que criar este processo mental chamado abstração. Com o alfabeto grego, essa abstração ela vai além, né? Esse processo de abstração ele vai além. E por quê? Porque anterior ao alfabeto grego, os alfabetos que tínhamos, e especialmente estou falando do alfabeto egípcio, as letras egípcias, letras, identificavam quase que 100% das vezes, elas identificavam as letras, elas representavam diretamente o objeto que significavam, que queria significar, desculpa. Né? Em linguagem mais clara, as palavras gregas e o alfabeto grego, ele era de maneira pictórica, ou seja, ele era feito por desenhos.
Desenhos estes que se relacionavam diretamente às coisas. Então, a palavra grega para água, era como se fosse uma ondinha assim. Entendeu? Ó, a palavra, ela se refere imediatamente à coisa. Ela lembra imediatamente a coisa. O homem era assim, né? Fazia lá o pauzinho, só que meio em perfil, assim, com a mão, né? Dando a ideia de que você tem lá, nossa, dá para ver bem, mas eu não vou levantar daqui, me nego a levantar daqui, né? Não vou fazer, mas essa é a ideia, né? Então, o boi, que era o oroque, que era tipo um búfalo, né? Da época conhecido, ele também, né? Ele significava lá o desenho era a palavra era um desenho, o desenho de um burrinho, né? Desenho de um búfalo. Agora, com o alfabeto grego, nenhuma palavra formada a partir das letras do alfabeto grego, nenhuma palavra imediatamente se relacionava à realidade. É exatamente como hoje, no nosso alfabeto. Né? No nosso alfabeto. Então eu falo no nosso alfabeto, como que isso se chama? Caneta. Agora, desenha aí, desenha a palavra caneta. E veja se o seu desenho ele tem alguma coisa a ver com isso. Nada. Mão, desenha a palavra, escreve, né? Escreve mão. A palavra mão não tem nada a ver com a mão. E assim você pode fazer com tudo. Né? Nada, então, há em comum, nada há em comum com as palavras e aquilo que as palavras significam. E aquilo que as palavras querem significar. Palavra caneta não tem nada a ver com isso. Olha o processo de abstração de novo. Enquanto na Grécia, enquanto no Egito, se procurava fazer essa identificação direta. É claro, lá não tinha caneta, pelo menos até onde eu sei, não. Caneta, né? Vou fazer papel de tonto aqui, mas a caneta, ela seria um desenho próximo à caneta. Próximo àquilo que pode escrever. Né? E mais sensacional que isso. Vocês já escutaram trocentas mil vezes. Leiam. Né? Por que ler? E aí, nossa, sermão atrás de sermão, né? Porque tem milhões de motivos para você ler. Eu falo a mesma coisa. Leia, fale, escreva. E por quê? Né? Porque quando você lê, quando você escreve, você está desenvolvendo uma habilidade que é a habilidade do pensamento. Né? Você está expressando o seu pensamento. Você está expressando o seu pensamento. Quanto mais você lê, melhor você expressa o seu pensamento. E por quê? Porque mais palavras você conhece. Portanto, mais significados de palavras vocês conhecem. Portanto, quanto mais palavras com mais significados diferentes vocês conhecem, muito melhor vocês conseguem se expressar. Muito melhor você consegue dizer o que você pensa, o que você está pensando, o que você quer e por que você quer. Está aí a importância essencial da leitura. É com a leitura que eu vou cada vez mais
incorporando palavras e, consequentemente, incorporando significados. E estes significados eu os uso para que eu possa me expressar melhor, para que eu possa dizer melhor o que eu quero, para que eu possa, inclusive, me entender melhor. Gente, isso é muito importante, isso é óbvio. Isso é óbvio. Todo mundo já passou pela situação, está se sentindo de um determinado modo, quer dizer alguma coisa, mas não encontra a palavra. Não encontra a palavra. Ah, eu estou me sentindo assim. Como? Não dá. Não dá por quê? Porque faltam palavras que possam significar esses sentimentos. Palavras que consigam dar conta de expressar esses sentimentos. Então, quanto mais pobre o meu vocabulário, mais pobre eu enxergo o mundo. Claro. E o inverso é verdadeiro. Quanto mais palavras conheço, quanto mais significados eu tenho, mais complexo o mundo fica, mais rico ele fica. Manja aquela história lá, o cara que estuda muito, ele sabe menos que o que não estuda nada? É, lógico. Por quê? Porque se você tiver no seu vocabulário 5 palavras, você vai expressar o mundo a partir dessas 5 palavras e ponto final. Olha que pobreza, né? Olha que pobreza. Ainda em relação ao alfabeto grego, quando então as palavras não têm nada a ver com os objetos reais, aí sim, e só assim, que eu consigo criar conceitos, que eu consigo criar conceitos filosóficos, que eu consigo, portanto, criar significados, palavras com determinados significados que não de coisas que não se encontram na realidade. Ou seja, é com aí a criação do alfabeto grego que eu sou capaz de criar as palavras amor, liberdade, justiça, igualdade e todas essas palavras que não tem um remetente direto na realidade. Amor, né? Dá a definição de amor. Você vê amor na realidade? Você não vê. Você vê amor no mundo real? Não. Você pode ver exemplos que remetam a esse amor. Um casal, pai e filho, pai e mãe, mãe e filho, mãe e filha. Mas o amor não vê. Igualdade, liberdade, ou seja, coisas que, de novo, não tem remetente único na realidade. Por isso que aqueles que dizem que a filosofia ela é originada a partir da genialidade grega, tá aí o lance todo. Né? Não fosse esse alfabeto, não seria possível pensar filosoficamente. Por quê? Porque as questões que a filosofia trata, elas não estão na realidade. Não pelo menos naquele momento. Você está preocupado com coisas que estão além da realidade. Né? Vai ser chamado lá de metafísico. Certo? Muita coisa para pensar, hein, gente? Bom, e o quarto tópico, crescimento urbano. O que isso tem a ver com a filosofia? Cidade, velho. Cidade. Pessoas de diferentes lugares, com diferentes modos de vida e, portanto,
inter-relações, troca de culturas mais acelerada, né? Mais acelerada. A cidade, ela funciona a partir de leis construídas pelos cidadãos, diferente do ambiente rural, em que há o predomínio quase que completo da religião ou das relações tradicionais. Então, o sujeito do sítio, ele tem lá toda um comportamento, ele tem toda uma moral baseada na tradição. Né? Então, o seu comportamento, ele vem lá do avô, do bisavô, tataravô, caceteavô, e tudo lá para trás, velho. Tudo lá para trás. Agora, dentro do ambiente urbano, não é verdade. Os costumes, eles mudam de uma maneira muito rápida. As pessoas, elas se elas afirmam determinadas coisas, mas elas têm que fazer outras coisas, porque a questão da sobrevivência, né, do ganha-pão, né, do trabalho, ela exige uma diferença entre o discurso que você tem e a prática que você faz. Então, começa a nascer a ideia, quem sou eu? Nossa, será que está certo o que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Enfim, né? Esse crescimento urbano também ele terá, claro que, pelo amor de Deus, né, terá o crescimento, o que eu quero dizer, o crescimento urbano, ele também terá uma influência enorme, talvez a maior influência para o surgimento da sociologia também. Quer dizer, significa, em resumo, que é na cidade que as coisas acontecem, né? É na cidade que as coisas acontecem. E, por fim, a democracia. A democracia entendida. O que é democracia, gente? Não vai nessa nem governo do povo, tá? O governo do povo está muito pobre. Democracia é um regime político, uma forma política, ou seja, é uma forma em que os cidadãos são permitidos, que aos cidadãos é permitido que se expressem sem serem coagidos. Em outras palavras, é só na democracia em que há o contato e o convívio de ideias contrastantes, de ideias contrárias. Eu afirmo que o melhor time do mundo é o Corinthians. O outro afirma que o melhor time do mundo é o Palmeiras. Dentro da democracia, essas duas falas elas são possíveis. Elas devem, para que ainda mais rico fique o ambiente, o regime democrático, elas devem dialogar entre si. Ideias contrárias, se chega a um consenso pelo diálogo, pela conversa. Enquanto um regime antidemocrático é aquele em que você fala o melhor time do mundo é o Corinthians e o cara vem e te prende, ou te mata, ou te xinga, ou qualquer coisa nesse sentido. E por que a democracia tem um peso enorme para o surgimento da filosofia? Porque a filosofia ela estava se contrapondo à narrativa mítica. Em lugares não democráticos, a hora que o Tales, que é o primeiro filósofo, vai dizer tudo vem da água, se ele disser isso em um regime antidemocrático, ele morre. Manja o Giordano Bruno? Giordano Bruno, velho, é um cara do século XV, eu acho. Acho que é isso aí mesmo. Ele é um cara do século XV,
finalzinho dos 15, 16. E esse sujeito, ele foi queimado. Né? Ele foi queimado pela Inquisição, pela Igreja Católica. Por quê? Porque ele afirmou que o universo ele é infinito. E a Igreja Católica acreditava, e tinha suas razões para isso, ela sustentava que o universo é finito, não pode ser infinito. Por alguns motivos que não vem ao caso agora. Eu só trouxe a baila para perceber essa diferença de regime democrático e não democrático. E na democracia, como eu disse, então, tudo é construído a partir do diálogo. Então, e a filosofia também é isso, ela é diálogo, né? Ela é conversa. Ela é conversa sobre o mundo, ela é conversa sobre o homem. Se a gente pegar a história da filosofia, nós temos praticamente só ideias, só pensamentos divergentes. E é essa riqueza toda que faz a filosofia ser essa coisa linda e maravilhosa, e apaixonante, e deliciosa e gostosa, né? que é. Tudo bem, gente? Então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Aguardo vocês para as outras aulas. Espero que vocês tenham entendido. E caso tenha ficado alguma dúvida, alguma sugestão, vocês sabem onde me encontrar. Beleza, gente? Muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela paciência de vocês e até a próxima aula. Um beijo.